volta. Vamos continuar falando sobre a interação entre os seres vivos. Vamos lá. Vamos falar do comensalismo, gente. Atenção aqui, primeiramente, a essa imagem. Esse aqui é um tubarão e ao lado dele existe um outro organismozinho, a rêmora, tá? E eles estão em perfeita harmonia, tá? Como é que isso acontece, gente? Comensalismo é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, rêmora e tubarão, por exemplo, convivem, mas somente uma é beneficiada. No entanto, a outra parte não é prejudicada, tá? Por isso, vamos primeiro explicar isso aqui. A rêmora vive presa por uma nadadeira dorsal transformada em ventosa ao corpo do tubarão. Dessa forma, esse organismo, a rêmora, ela ganha agilidade no deslocamento e se alimenta dos restos do tubarão. O tubarão é prejudicado? Não, gente. Há um outro organismo que está ali do lado dele, tá? Que o benefício é quando o tubarão, que é um predador, acaba se alimentando, ela acaba pegando ali os restos, o que sobra do tubarão, né? Ela se alimenta dos restos que ela consegue captar e ela também tem facilidade no deslocamento. Então a rêmora é extremamente beneficiada nessa relação. Entretanto, o tubarão não é prejudicado, por isso que ele aceita, ele tolera essa presença ali. E essa relação é chamada de comensalismo, tá? Depois, gente, agora vamos começar a falar das relações negativas ou desarmônicas, tá? Vamos começar a falar do canibalismo, tá? Que é quando um animal ataca e devora outro da sua própria espécie, né? Quando um organismo ataca e devora outro que pertence à sua própria espécie. Isso é chamado de canibalismo, tá? A competição intraespecífica ocorre entre indivíduos da mesma espécie, onde esses competem por recursos semelhantes. Aqui a gente colocou essa imagem para vocês notarem isso. Organismos, búfalos, né? Organismos da mesma espécie que eles estão competindo por recursos semelhantes, tá? Essa interação aqui, essa competição entre organismos da mesma espécie, ela acaba exercendo um controle no tamanho das populações, acaba eliminando alguns organismos e acaba sobrevivendo os organismos mais adaptados, e isso aí acaba sendo um mecanismo de controle no tamanho populacional, tá? Agora vamos falar de um outro tipo de competição, tá, gente? A competição que ocorre entre duas espécies diferentes, tá? E elas, assim como a outra, elas acabam vivendo um espaço físico semelhante e disputam algum recurso, como por exemplo, alimentos. Essa disputa elimina ou obriga a uma migração dessa espécie, da espécie que acaba sendo a que acaba perdendo espaço aqui. Ou ela é eliminada ou ela é obrigada a migrar para sobreviver, tá? E um outro tipo de relação é o amensalismo, onde uma espécie é afetada enquanto a outra não é prejudicada nesse processo. Um exemplo disso é uma manada de elefantes que passa em um determinado local e a vegetação rasteira acaba sendo eliminada desse solo no ato da passagem dos elefantes por esse ambiente. Ou seja, vegetais são organismos vivos, eles estão no mesmo espaço, né, de passagem dos elefantes, e no momento que as manadas passam, essa vegetação rasteira ela acaba sendo destruída nessa passagem. Então, é uma interação em que uma espécie é afetada e a outra não é prejudicada nesse processo. Os vegetais foram prejudicados, mas o elefante não. Ele seguiu, tá bom? O que vem a ser isso? Que tipo de relação é essa? É quando um predador, tá, ataca e devora uma presa. O intuito é o quê? De alimentação. Isso é uma situação muito comum na natureza. Um organismo de uma espécie mata um outro para se alimentar, tá bom? Entre os vegetais isso também acontece, mas é chamado de herbivorismo ou herbivoria, tá? Nesse caso específico existem alguns animais, os herbívoros,
que se alimentam do todo ou de partes de uma planta, tá? Bom, gente, caso o herbívoro, aquele organismo que se alimenta de vegetais, aquele animal que se alimenta de vegetais, ele coma apenas uma parte desse vegetal, essa relação é chamada de parasitismo. Mas se ele acaba comendo todo o vegetal ou a semente, isso já é uma relação de predação, ok? E aqui algumas imagens que a gente pode observar desse fenômeno da herbivoria. Gente, parasitismo. Agora vamos falar do parasitismo. É quando um organismo se instala no corpo de outro para extrair o seu alimento. Esse organismo esse parasita, ele recebe esse nome, mas o organismo onde ele está indo em busca desse alimento é o seu hospedeiro, tá? E outra coisa, esse parasita ele pode tanto estar no interior do corpo como no interior do corpo do seu hospedeiro, e chama-se de endoparasita, ou ele está na superfície desse corpo e se chama ectoparasita. Um exemplo bastante claro de um ectoparasita que está na superfície do corpo é a relação que se estabelece entre os carrapatos e os animais domésticos, como por exemplo o cachorro. O cachorro fica infestado de carrapatos que estão na superfície do seu corpo e causam uma coceira danada, podem inclusive trazer algumas doenças, né, para esse animal doméstico. Então esse ectoparasita, esse carrapato, fica na superfície do cachorro, do corpo do cachorro. Ele não entra dentro do organismo do cachorro, ele está na sua superfície, tá? E os endoparasitas são, por exemplo, são bactérias que estão se proliferando no interior do seu corpo e elas acabam tendo essa postura, esse comportamento de parasita, porque elas estão ali se reproduzindo e obtendo vantagens em cima de você que está agindo como um hospedeiro desta bactéria, desse vírus, desse protozoário, desse parasita no seu corpo. Você é um hospedeiro desses organismos que estão ali obtendo algum tipo de benefício, tá? Então vamos lá. O hospedeiro será prejudicado pelo parasita, né? Pois esse último irá retirar desse corpo, né, o seu alimento, bem como poderá causar doenças e enfraquecê-lo. É o caso quando a gente adoece porque há uma reprodução, você está com alguma virose, ou quando você está com algum tipo de infecção bacteriana, você atua como hospedeiro desses parasitas. Eles atuam no seu corpo como parasitas, tá? Causando doenças e acabam te enfraquecendo. A mesma coisa acontece com o cachorro quando está infestado por um carrapato, tá? Nessa relação, o hospedeiro pode até vir a morrer por causa disso, né? Não importa, o hospedeiro pode morrer por causa desses efeitos, dessa atividade desse parasita, né? Quando o parasita está dentro do corpo, é chamado de endoparasita. Agora, se ele está na superfície, é ectoparasita. E existem organismos que funcionam como parasitas, como, por exemplo, fungos, bactérias, vírus, isso a gente já falou, né? E aqui essa imagem, né, do cachorrinho sofrendo. Isso aqui é um carrapato, olha o tamanhinho do carrapato. Isso aqui é um dedo humano, olha o tamanhinho do carrapato. Agora, esse danadinho aqui, esse parasita, vai estar no corpo deste animal, desse cachorro, funcionando como um ectoparasita. Ele vai estar se coçando, né? E se ele não for tratado, se o médico veterinário não entrar nessa situação para ajudar nesse tratamento, o cachorro pode inclusive ficar infestado, então ficar com feridas graves, e a sua saúde ser seriamente abalada por causa disso. Então, é só para mostrar, esse esquema aqui é só para mostrar que realmente o organismo hospedeiro ele realmente pode ser seriamente prejudicado pela ação dos seus parasitas, tá bom? Essa é a ideia. Agora, gente, exercícios, tá? Vocês já sabem como é que é o esquema aqui. Vou ler primeiro as perguntas. Depois dessa leitura, vocês deem um pause no vídeo. Só retomem quando tiverem respondido essas questões. E aí a gente volta, e vocês quando voltarem vão ouvir a explicação, tá? Então vamos lá. O que vem a ser parasitismo?
explique o canibalismo, tá? Então vamos às respostas. O que vem a ser o parasitismo? Trata-se de uma relação ecológica onde um organismo, o parasita, né, se aloja no corpo de um outro ser vivo, o hospedeiro, com o intuito de obter alimento. E o que vem a ser o canibalismo? É quando um organismo, um ser, né, ataca e se alimenta de um outro que pertence à mesma espécie que a sua, tá, gente? Aqui, pergunta número 3 e pergunta número 4. Vou ler, vocês deem um pause, façam exercício e só retomem depois que eu der a explicação, tá bom? Qual a diferença entre mutualismo e protocooperação? E dê exemplos de comensalismo. Então vamos às respostas da pergunta número 3. Qual a diferença entre mutualismo e protocooperação? Nós falamos bastante sobre isso, frisamos bastante essa ideia, né? Que o mutualismo é quando dois seres de espécies diferentes interagem, mas de uma forma obrigatória, ou seja, um não sobrevive sem o outro. Já a protocooperação, essa relação entre seres de espécies diferentes acontece, mas eles podem viver de forma separada sem prejuízo para nenhuma das partes. Não acontece uma relação de dependência. E agora vamos à resposta da pergunta número 4, de exemplos de comensalismo. Que é a história daquela que a gente falou sobre o tubarão e a rêmora, né? Que a rêmora, ela vive próxima ao tubarão e essa relação beneficia a rêmora, porque ela acaba comendo os restos dos alimentos do tubarão e ganha no deslocamento. Já o tubarão não é prejudicado nessa relação. É isso, gente. Espero que isso tenha ficado claro e nos encontramos na próxima aula.